Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu vou me permitir encurtar a saudação inicial, não por indelicadeza, mas para que possamos ganhar tempo, saudando o excelentíssimo senhor governador do estado, Tarso Genro, o excelentíssimo ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Em nome deles, eu saúdo a todos os integrantes da mesa já nominados. Há 10 anos atrás, iniciava aqui em Porto Alegre o primeiro Congresso Brasileiro de Agroecologia, e naquela oportunidade o educador e sociólogo peruano Oscar Jara nos dizia que nós estamos vivendo uma época de mudanças, mas mais do que isso, estamos vivendo uma mudança de época. E isso nos faz refletir sobre a urgência das mudanças necessárias, porque estamos diante de uma crise, cada vez mais temos relatórios internacionais que apontam para isso, que não é apenas econômica, não é apenas ambiental ou ecológica, é uma crise de processo civilizatório, como diz o nosso querido pensador Leonardo Boff, que já está entre nós. E por isso, o tema-chave central deste 8º Congresso Brasileiro de Agroecologia, 12º Seminário Internacional de Agroecologia, 13º Seminário Estadual de Agroecologia e 5º Encontro Nacional de Grupos de Agroecologia é Cuidando da Saúde do Planeta. O objetivo destes eventos é um espaço para reflexão, para debate, para discussão, para discutir, contribuir com mudanças paradigmáticas, né, nos processos de produção, para estilos de agricultura mais parcimoniosos, mais bondosos com o uso dos recursos naturais, e também para modelo de desenvolvimento socialmente inclusivo. Eu não posso deixar aqui de fazer uma referência que este evento foi construído a muitas mãos. Durante os últimos 18 meses, nós fizemos dezenas de reuniões com dezenas de entidades para debater o tema-chave, os demais temas, eixos temáticos que têm relação com a educação e a agroecologia, com a saúde humana, com a saúde dos agroecossistemas, que tem relação também com a contribuição dada ao longo desse processo dos 10 anos de realização de eventos dessa natureza, de congressos brasileiros de agroecologia. E também preciso aqui fazer ainda que breve, um rápido registro de que nessa caminhada nós tivemos perdas e ganhos, e uma perda muito sentida, que faz uma grande falta, é o nosso querido amigo, companheiro, que foi colega durante 30 anos de extensão rural na Emater, José Antônio Costa Weber, que é o atual presidente da Associação Brasileira de Agroecologia. Que compreendeu, que deu uma contribuição fundamental para as bases científicas, teóricas da agroecologia. E uma outra referência também para o companheiro Jorge Luiz Vivan, que soube como poucos, que amava a vida, amava a floresta e conseguia traduzir isso nos sistemas agroflorestais que ele ia espalhando por todo o Brasil e também por outros países. Após a abertura, será feita uma breve e justa homenagem e reconhecimento a esses dois companheiros. E também dizer que estes eventos, senhor governador, senhoras autoridades da mesa, estes eventos foram precedidos por seminários estaduais e internacionais de agroecologia, que todavia continuam hoje, iniciando na gestão do então governador Olívio Dutra, né, e depois foi se agregando o Congresso Brasileiro de Agroecologia. Os 2 primeiros foram realizados aqui em Porto Alegre, passando depois a ser realizados em outros estados, em Santa Catarina, em Minas Gerais, no Paraná, em Fortaleza
e esta 8ª edição retornando para esta capital do Rio Grande do Sul. Também, por fim, dizer que, e fazer um agradecimento muito especial a todos os realizadores, e por uma questão de justiça que rapidamente vou nominá-los: a Emater, a Embrapa, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, a Agapan, o INCRA, o MDA, a URGS, a REGA, que é a Rede de Estudantes de Agroecologia do Brasil, que teve uma contribuição muito importante, e a metáfora de rede, ela é central para compreender a agroecologia, porque a forma de rede é como a teia da vida se manifesta. Também a Via Campesina, a Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, FEAB, o Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria, Grupo Agroecológico Terra Sul, da UFSM, o Grupo Uvaia e Roda, da URGS, Fundação Zoobotânica, ASAI, Unipampa, Instituto Federal Farroupilha, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, IRGA, FEPAGRO, BRDE, Corsan, Eletrobras, CGTE, Badesul, Banrisul, Itaipu Binacional, aqui representada pelo diretor Sérgio, a ABES, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a PUC-RS, a Fundação Heinrich Böll, Caixa Econômica Federal, Sicredi, Petrobras Biocombustíveis, Universidade Federal de Pelotas, Universidade de Caxias do Sul. E nós, por fim, esperamos que, ao término desses 4 dias de debates, de reflexões, nós possamos sair ainda mais fortalecidos e estimulados para cuidar da saúde do planeta. E, para encerrar, eu lembro de uma frase dita pelo escritor Victor Hugo, que disse que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E o tempo da agroecologia chegou, não temos dúvida disso. Em nome da comissão organizadora, eu declaro abertos os eventos 13º Seminário Estadual, 12º Seminário Internacional, 8º Congresso Brasileiro de Agroecologia, que estão sendo realizados também em conjunto com o 5º Encontro Nacional de Grupos de Agroecologia, o ENGA. Muito obrigado. Ao destacar a presença do delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Marcos Reguelin, na composição desta mesa, eu passo a palavra agora ao presidente da Associação Brasileira de Agroecologia, Paulo Petersen. Companheiros, companheiras do Congresso, governador Tarso Genro, ministro Pepe Vargas, que, em nome dos dois, eu saúdo o conjunto da mesa. Despertar antes que seja tarde demais. Esse é o título do mais recente documento lançado pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento. O título já é expressivo do caráter de urgência que nós estamos defrontados, a humanidade se defronta, e esse documento, ele sai agora, muito recentemente, na sequência de um conjunto de outros documentos que, desde 2005, e sobretudo a partir da crise alimentar de 2008, vêm sendo lançados pelas Nações Unidas. Todos fazendo o mesmo tipo de diagnóstico, anunciando a existência de uma crise sistêmica, profunda, global, multifacetada, que não tem soluções pelos mesmo receituário adotado no passado pelas crises globais, sobretudo as crises do capitalismo, porque essa crise ela tem uma característica diferente. Ela não se resolve corrigindo as falhas dos mercados, porque os mercados hoje e a economia hoje não se explica, ela está intrinsecamente ligada à dinâmica da biosfera que está sendo degradada. Então, a crise econômica e a crise ecológica, elas fazem parte de uma mesma crise sistêmica e, como tal, precisam ser enfrentadas.
Esses documentos são unânimes, são documentos que já não existe mais questionamento em relação a esse cenário. Os documentos também, além de apresentar o diagnóstico, são unânimes em dizer que a agricultura se posiciona no centro dessa crise, como algoz e como vítima dessas crises. Nossa agricultura, ela não tem condição mais de sustentar com o mesmo modelo, mesmo padrão de desenvolvimento, seguidos pelo paradigma da modernização, pela Revolução Verde. Outro documento muito importante, lançado em 2009, também traz um título eloquente, diz que a agricultura está numa encruzilhada. Sair dessa encruzilhada, esses documentos dizem, não é possível nós sairmos com um receituário mais do mesmo, fazendo pequenos ajustes na linha da economia verde. Alguns falam na necessidade de uma segunda revolução verde, no aprofundamento da matriz científica tecnológica, de extrema artificialização da natureza. Na verdade, o que nós precisamos é desmercantilizar muito da vida social. Precisamos, é o que apontam os documentos, precisamos um novo paradigma científico-tecnológico, e alguns documentos mais recentes são claros, explícitos em apontar a agroecologia como uma matriz científica-tecnológica que consegue enfrentar radicalmente a raiz, a natureza dessas crises. Portanto, nós estamos já diante de um consenso mundial em construção. No entanto, as soluções que vêm sendo propugnadas, elas permanecem na linha do mais do mesmo. Nós vivemos uma crise que vai gerando círculos viciosos, onde a crise e as soluções propugnadas para essa crise realimentam a crise. Nós aqui no Brasil, chegando no Brasil, o último mês e meio foi pródigo em exemplos, em evidências desse tipo de crise. Essa semana, nós assistimos perplexos à liberação da comercialização e do uso de um princípio ativo proibido para combater a praga da helicoverpa, que é uma praga que vem dizimando a agricultura, começando pela Bahia, agora no Mato Grosso, Goiás, já pelo segundo ano. A liberação desse princípio ativo fez passando por cima de todos os padrões normais, tradicionais de liberação, passando por cima da Anvisa, passando por cima do IBAMA. O mais curioso nesse processo todo é que a razão pela explosão populacional dessa praga, chamada praga, é exatamente fruto de uma tecnologia anterior que criou as condições ecológicas para que essas pragas aparecessem, que foi exatamente a liberação de milho e algodão transgênico resistentes à lagarta. Então, nós estamos sempre correndo contra a natureza, e esse milho e algodão BT foram liberados por uma comissão técnica científica, que supostamente deveria analisar a biossegurança, e tem sido um instrumento, todos nós nessa sala sabemos, para acelerar, facilitar a liberação de transgênicos. O que ocorre? Que, desde que essa comissão começou a trabalhar, o Brasil, e com a promessa da diminuição do uso de agrotóxicos, o Brasil se tornou campeão mundial de uso de agrotóxicos. São mais de 5 litros por habitante. O Brasil consome 86% dos agrotóxicos consumidos na América Latina. Esse é o nosso cenário. Aí nós estamos. Então, nós, ao tratarmos da saúde do planeta e ao tratarmos de um conjunto de questões-chave que estão nos defrontando para o futuro, a agroecologia se apresenta, portanto, como uma teoria crítica que vai exatamente diagnosticar as raízes dessa crise e, ao mesmo tempo, apontar caminhos. É para isso que nós estamos aqui. Nós não podemos abrir mão de entender por onde nós passamos, onde estão os problemas, para enfrentar radicalmente os problemas que estão diante de nós. Então,
Nós, aqui no Brasil, ao mesmo tempo, nesse mês e meio, nós assistimos o lançamento do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que nós celebramos como uma grande conquista de todos nós, uma grande vitória, que nós temos que entender, estudar esse plano e fazer com que ele aconteça, como disse a presidenta Dilma no ato de lançamento. Esse é um plano que é uma conquista nossa. A agroecologia tem uma trajetória muito longa no Brasil, muito antes, inclusive, do surgimento do termo agroecologia, porque ela nasce nas práticas sociais. E depois ela se transforma num movimento político a partir das comunidades eclesiais de base, ainda com o termo de agricultura alternativa. Só no final da década de 90 que a agroecologia chega como enfoque científico. E esse encontro entre a prática, a ciência e o movimento social é o que tem feito a agroecologia crescer no Brasil, de forma descentralizada, em cada estado, com movimentos sociais, a pesquisa articulada com os movimentos. E dessa forma nós vamos construindo a agroecologia a partir do lugar onde ela existe, onde ela deve ser aplicada. Não existe uma agroecologia de cima para baixo. Isso todos que estão aqui nessa sala sabem disso. Por isso, o grande desafio de construir a agroecologia nas nossas instituições, nos nossos movimentos sociais. Para encerrar, então, nosso congresso ele se dá como um ato celebrativo dessa nossa trajetória, uma trajetória longa. Nós estamos no 8º Congresso Brasileiro, há 10 anos nós estávamos aqui nesse mesmo lugar, inaugurando nossos processos de reflexão no mundo científico acadêmico e fazendo um encontro com a agroecologia que já vinha sendo discutida e posta em prática com os movimentos sociais. É um processo de articulação e, ao nível nacional, se encontra na Associação Brasileira de Agroecologias, que somos nós, com a Articulação Nacional de Agroecologia, que encontram os movimentos sociais, as redes. E esse encontro entre uma instituição de caráter científico-acadêmico com os movimentos sociais é que tem feito e dado a fertilidade da agroecologia. Nós não podemos perder de vista esse caminho, essa trajetória, lá na base, onde os problemas, onde as questões devem ser construídas. Então, nós queremos celebrar esse momento. Nós vamos ter oportunidades aqui de lançamento de um livro entre a Associação Brasileira de Agroecologia e a Embrapa, que é uma outra conquista, uma conquista fundamental, porque nós conseguimos, em diálogo com a Embrapa, já de algum tempo, conseguimos fincar e mostrar que a Embrapa, a partir de muitos pesquisadores em todo o Brasil, já vem fazendo a agroecologia, mas muitas vezes a contracorrente da própria instituição. E assim é nas universidades, assim em vários órgãos públicos. A agroecologia ela vem brotando, é um movimento emergente. E nós estamos aqui para continuar esse movimento. Então, com essas palavras é que eu digo que nós temos esse desafio de nós vamos aqui apresentar 1.055 trabalhos científicos acadêmicos. Mas, além disso, nós temos que aproveitar esse momento aqui, como todos os congressos, para fazer uma reflexão sobre nossa trajetória e ver como nós nos projetamos para os próximos 2 anos, a partir dos núcleos de agroecologia que estão se proliferando. O Brasil hoje já tem mais de 250 grupos de pesquisa em agroecologia, mais de 100 cursos de agroecologia, ou seja, nós estamos em processo, estamos em transição, como nós gostamos de dizer. Mas esse processo, essa transição precisa ganhar coerência exatamente para a gente poder fazer frente a uma força avassaladora de reafirmação cada vez mais do agronegócio predatório e excludente. Então, nós temos aqui como um momento de produção de conhecimento científico e de inserção junto aos movimentos sociais. Muito obrigado. Agradecemos a presença do senhor Cláudio Fiorese, diretor-geral da Secretaria Estadual da Agricultura, e passamos a palavra ao senhor secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Ivar Pavan. Muito bom dia para todos e todas. Muito bom dia ao nosso governador Tarso Genro, nosso ministro Pepe Vargas,
aos deputados Elvino Bongazzi e Marisa Fórmulo, que representa aqui a Assembleia Legislativa, o Gervásio Paulos, que é o nosso coordenador deste congresso, o Lino, presidente da Emater, e peço permissão para, em nome deles, saudar todas as autoridades que compõem a mesa e saudar todas as autoridades que já foram nominadas pelo nosso protocolo. Eu vou iniciar esta breve saudação com uma frase que ela não é minha, mas me parece extremamente adequada ao debate que se vai processar aqui neste congresso. O homem é o único animal do planeta que envenena os alimentos e os oferece aos próprios filhos. É uma frase que eu vi há poucos dias na preparação deste congresso. E foi com esta consciência que já em 1999, na época do nosso governo de Olívio Dutra, aqui no Rio Grande do Sul, que conforme já foi referido, realizamos o nosso primeiro seminário gaúcho de agroecologia. E que deste seminário se originaram diversos outros e que estamos aqui neste nosso congresso. Eu coordeno uma secretaria criada neste governo de Tarso Genro, que é a Secretaria do Desenvolvimento Rural do Estado. E nós escrevemos nas diretrizes da nossa secretaria, uma das diretrizes é transitar do atual modelo de desenvolvimento para um modelo de produção de base agroecológica, com foco na produção de alimentos saudáveis. Entendemos nós que uma das políticas essenciais para fazermos a transição do modelo é um grande investimento na política pública de assistência técnica e da extensão rural. Os jornais do nosso estado trazem hoje aqui que o Rio Grande do Sul é o maior consumidor de agrotóxicos do Brasil. Consome o dobro da média dos outros estados. E o Brasil é o campeão do mundo no consumo de agrotóxicos. No nosso entender, isto acontece porque, majoritariamente, os agricultores, além do modelo que orienta para isto, são assessorados por vendedores de produtos agroquímicos. E o vendedor não tem apenas a tarefa de orientar o agricultor no produto que ele vai adquirir, mas ele também tem metas a cumprir nas suas vendas. E na maioria dos nossos agricultores compram mais ou talvez o dobro do necessário para investir na sua propriedade. Esta é uma das causas do grande, exagerado consumo de agrotóxicos na produção dos produtos agrícolas aqui no nosso estado. Então nós entendemos que a assistência técnica pública, em parceria com a nossa Embrapa, que também é pública, é o caminho que nos ajuda a transitar. Porque quando chega um agrônomo da Emater numa propriedade, ele não vai vender nada. Ele vai apenas construir conhecimento junto com o agricultor que está plantando, produzindo naquela propriedade. Graças à persistência e à ousadia de alguns que depois viraram milhares de militantes da agroecologia, segundo dados do IBGE, hoje no Rio Grande do Sul, nós já temos 8.500 agricultores com produção orgânica, em torno de 2%. Já temos uma decisão política tomada pelo nosso governador e que estamos em fase de implementação, em parceria com o Fundo Social do BNDES, proposta pelo Movimento Social da Via Campesina, a inclusão
de mais 15 mil famílias gaúchas na produção de alimentos saudáveis aqui no Rio Grande do Sul. O investimento será de 100 milhões de reais do orçamento do Estado, em parceria com o Fundo Social do BNDES. O que nos ajuda e nos permite expandir a nossa produção, ela está facilitada pela grande demanda de consumidores. E, felizmente, a parcela da sociedade mais esclarecida é a que exige cada vez mais alimentos saudáveis. Isto vai facilitar os que vão se dedicar a esta produção e para ter a garantia, a certeza e a tranquilidade que estarão investindo numa atividade que tem uma grande demanda de consumo. Portanto, um momento como este aqui é um momento que nós o saudamos, porque temos a convicção que neste congresso ele vai produzir, socializar conhecimento e vai produzir sugestões de políticas públicas que devam ser adotadas. Já podemos comemorar a conquista de políticas públicas federais, de políticas públicas estaduais, mas evidentemente que elas precisam de muito debate ainda, muito incentivo, muitas sugestões, muita orientação para que elas possam ser aperfeiçoadas e ampliadas para que se consolide a construção deste novo modelo de desenvolvimento da produção de alimentos saudáveis para salvar a vida do nosso planeta. Grande congresso a todos. Muito obrigado. Convido a fazer uso da palavra a senhora representante da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputada estadual Marisa Fórmulo. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Saúdo na pessoa, então, do nosso senhor governador Tarso Genro, do ministro Pepe Vargas, do deputado Ilvino Bongás, do nosso secretário Ivar Pavan, do Lino de Davi, o nosso presidente da Emater, no Paulo, o representante presidente da Associação Brasileira de Agroecologia. Peço licença para saudar a todos os que estão à mesa, mas peço licença também para saudar junto a todo este público, na pessoa do meu querido amigo Leonardo Boff, meu velho companheiro de militância dos direitos humanos e do direito à vida, todos aqueles que aqui estão, porque todos estamos, porque temos um mínimo de esperança que é possível um mundo novo. E é dentro dessa visão que eu começo agradecendo o presidente da Assembleia Legislativa. O deputado Pedro Westphalen estaria aqui, saudando em nome de todos os deputados de todos os partidos. Então, em nome dele, faço isso a todos os 3.500 inscritos neste evento, dizendo que a Assembleia do Rio Grande do Sul, ele tem um papel importante e tem cumprido esse papel junto com o governador do Estado, Tarso Genro, e os secretários da respectiva pasta, e especialmente o secretário Ivar, que aprovamos todos os projetos de lei que chegaram a essa casa e que tratam da alimentação saudável, da compra direta, priorizando os produtos da agroecologia, que trata da compra dos alimentos, priorizando efetivamente o pequeno agricultor, da agricultura familiar, e não só para as escolas, mas para todas as entidades onde há recurso público. E agora, nós estamos também com o projeto de lei que vai aprovar o Plano Estadual de Agroecologia, que após a nossa presidenta tê-lo aprovado, a Câmara aprovou, a presidenta sancionou e disponibilizou 8 bilhões e 800 milhões para que o Brasil ponteie no mundo a busca de alternativas para a agricultura ecológica. Vemos aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, e eu sou da região da Serra, onde tem a cidade de Ipê, que é tida a capital nacional da agroecologia, que é uma lei do então deputado Pepe, onde temos ali, de fato, secretário Ivar, como disse Vossa Excelência, um crescimento constante dos agricultores que optam
por uma nova cultura de vida. Porque todos têm consciência, e os que começam entendendo isto, que produzir alimentos com venenos não é apenas contaminar a água, a terra, é preparar veneno para dar aos nossos filhos. Como mostra aquele filme O Veneno Está na Mesa, a mãe amamentando o bebê ao seio, e os dados provando que há veneno no leite que está sendo ingerido por aquele bebê no colo da mãe. Então, esse desejo de autodestruição não pode continuar existindo quando adquirimos a consciência do que está acontecendo. E é por isso que, então, um dos motivos maiores que o deputado quis que eu estivesse presente, porque o Rio Grande do Sul está num debate político muito interessante. Nós temos um projeto de lei na Assembleia que me coube a tarefa de apresentá-lo, que saiu uma reportagem, inclusive, nesse final de semana, nos jornais da capital, e ele é bem simples, ele só pede que a gente registre 3 palavras: produzido com agrotóxico. Nada mais que isto. Nos produtos in natura, nos produtos semi-industrializados e nos produtos industrializados. Que haja só essa identificação. Porque o que a rede Ecovida... A rede Ecovida, que faz a certificação, e quem preside a rede Ecovida é uma pessoa da minha cidade de Caxias do Sul, o trabalho que esse povo tem para provar que não coloca nenhum veneno na sua comida, no seu produto, é um trabalho imenso para poder ter o registro do selo de qualidade orgânica. O pessoal que produz com transgênicos, a lei já obriga que se define e se determine ali o selo de produção transgênica. Por que é que tudo que se produz com veneno não tem que dizer nada? Quem tem o direito de tirar o direito das pessoas da informação? Então, é nesse sentido, deputado Edgar, nós estamos aqui confiantes que vocês todos vão ajudar o Rio Grande do Sul, governador, ser mais uma vez pioneiro numa legislação que vai garantir o direito às pessoas, porque o artigo 225, ele diz assim: a Constituição Federal nos diz, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Então, é esse compromisso que nós vamos assumir aqui neste encontro, neste congresso, dizendo que uma assinatura de todas as entidades presentes, estarão as pessoas recebendo e coletando as moções de apoio que vocês puderem dar, vocês estarão também fazendo história para o Brasil e para o mundo, se nós todos conseguirmos aprovar esta lei, porque o direito à informação é um direito que todos nós humanos temos, o direito de saber o que comemos, quanto comemos saúde ou quanto comemos veneno. E eu acredito muito no que diz os catadores, que tem um poema que faz deles o seu lema. Muita gente pequena, fazendo muitas coisas pequenas em muitos lugares pequenos, mas juntos estamos transformando o mundo. Um forte abraço e parabéns, Gervásio, pelo evento. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Bom, muito bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu, a exemplo do Gervásio, vou ser bastante econômico aqui nas saudações. Ao saudar o governador Tarso Genro, eu saúdo todos os integrantes da mesa, os organizadores do Congresso, enfim, a todas as pessoas que aqui estão. Não é novidade se dizer que o planeta exige novas formas de produção e consumo. Esse debate, que parece ser comum dizer isso hoje, nos dias atuais, se a gente fosse pensar há
20 anos atrás, era pouco perceptível essa concepção de que é insustentável manter o planeta com as atuais formas de produção e consumo existentes. Trazendo esse debate para o campo da agricultura, que é o tema que debatemos hoje aqui, com certeza esse imperativo se torna ainda mais dramático, porque, como já foi dito aqui pelos que nos antecederam, as atuais formas de produção são formas de produção que não têm sido majoritariamente sustentáveis, seja pelo uso de agrotóxicos, seja por modelos que esgotam os nossos recursos naturais, que não preservam o solo, que não preservam os recursos hídricos, e, portanto, esse debate ele é um debate extremamente necessário. Quando a gente discute agroecologia, e foi dito aqui também, nessas últimas décadas nós tivemos avanços importantes, mas também temos desafios talvez maiores do que os avanços que vivemos nessas 2 décadas e meia, em que foi se consolidando pelas práticas sociais de agricultores e agricultoras, em geral, pequenos agricultores e pequenas agricultoras, povos extrativistas, né, povos da floresta, que foram desenvolvendo formas de produção mais sustentáveis. Apesar desses avanços, nós temos enormes desafios. Eu penso que não é equivocado a gente dizer que, quando a gente fala em agroecologia, na realidade nós estamos construindo uma cultura contra-hegemônica, uma concepção, uma cultura contra-hegemônica. Porque, lamentavelmente, a visão ainda hegemônica, e quando a gente fala de hegemonia, é importante a gente ter a dimensão de que essa hegemonia ela está incrustada em todo o nosso tecido social. Se nós formos para as nossas universidades, na formação dos nossos profissionais que atuam na área, se nós formos para os órgãos públicos, vamos dizer assim, da burocracia, no bom sentido da palavra, que toma conta dos órgãos públicos, se nós formos, inclusive, para os próprios produtores rurais, infelizmente, ainda é hegemônica essa concepção decorrente da Revolução Verde, decorrente de uma forma que aumenta a produtividade, mas faz um aumento da produtividade e, de certa forma, dá renda para alguns, sem fazer a preservação dos recursos naturais. Acho que o nosso grande desafio, e falo de forma simbólica, é conquistarmos aqueles que não estão nessa sala. E digo simbólica porque tem muita gente fora dessa sala que também pensa e também quer aquilo que os que estão aqui nessa sala pensam e querem. Nós precisamos ver as formas de construir uma transição agroecológica que permita que, crescentemente, um número maior de agricultores e agricultoras produza de uma forma distinta, produza de forma orgânica, produza de forma sustentável. Esse não é um desafio pequeno, é um enorme desafio. Nós temos, segundo o Censo Agropecuário Brasileiro, aproximadamente 75 mil agricultores que se declaram agricultores que produzem de forma orgânica ou agroecológica. Mas nós temos 5 milhões e 100 mil estabelecimentos rurais no Brasil. E tão somente, o censo é autodeclaratório, como todos sabemos. Dos 5 milhões e 100 mil estabelecimentos rurais, nós temos 75, 80 mil que se declaram produzindo agroecologicamente ou organicamente. Portanto, temos um desafio muito grande para conseguir ampliar e fazer essa transição agroecológica. Eu penso que muitas vezes já é um grande avanço a gente conseguir levar assistência técnica e extensão rural, fazendo com um agricultor que, mesmo, como disse o Ivar, mesmo que ele não produza de forma orgânica, ele possa utilizar os seus recursos naturais, possa preservar o solo, possa preservar os seus recursos hídricos e manejar de forma mais adequada os seus insumos. Isso já é um avanço. Daí, o avanço seguinte tem que ser necessariamente
a transição por uma forma de produção orgânica ou agroecológica. Como foi dito aqui, nós lançamos, a presidenta Dilma lançou, agora há poucos dias atrás, durante a 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, lançou o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o Plano Brasil Agroecológico. O plano começou, como também já foi dito aqui, ele começou a ser discutido há muito mais tempo. Ainda em agosto de 2012, a presidenta Dilma publicou o decreto que criou a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Essa comissão é uma comissão que tem participação da sociedade civil e de órgãos governamentais. Eu saúdo o companheiro Silvino Reck, da Secretaria-Geral da Presidência da República. O Silvino tem sido o companheiro que tem feito a parte de Secretaria Executiva da nossa Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Nesta Comissão Nacional, os vários movimentos sociais que têm essa preocupação, junto com os órgãos de governo, elaboraram as propostas para a elaboração do Plano Nacional. Esse plano foi submetido a o que também está previsto um decreto, que a presidenta assinou em 2012, à Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica. É uma Câmara Interministerial que congrega 10 ministérios, além do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, me ajuda aí quem eu esqueci, Silvino. Mas, enfim, 10 ministérios integram essa Câmara Interministerial. A Câmara Ministerial aprovou a proposta que surgiu da Comissão Nacional e a presidenta, então, lançou o plano há pouco mais de 30 dias, se eu não me engano, foi no dia 18 ou 19 de outubro que foi apresentado o plano. Já foi dito aqui que é preciso conhecer esse plano. Eu queria estimular todas as pessoas que estão aqui a conhecerem o plano. É possível baixá-lo entrando no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou do Ministério da Agricultura, ou na Secretaria-Geral da Presidência. Em qualquer um desses sites é possível baixar na íntegra o plano. Acho que é importante que ele seja conhecido, discutido, seja feita uma luta para implementá-lo e aperfeiçoá-lo, porque com certeza esse é o primeiro plano, né? E como primeiro, provavelmente ele tem ainda insuficiências, inconsistências, necessidades de aperfeiçoamento, né? Então eu queria estimular as pessoas aqui a conhecer o Plano Nacional. Ele prevê para os próximos 3 anos, ele vai, na realidade quase 2 essas alturas, porque ele vai até o final de 2015, um investimento de 8 bilhões e 800 milhões de reais em 4 eixos fundamentais. Um eixo que é o eixo de apoio à produção, o outro eixo que é o eixo da produção e da difusão de conhecimento, que eu entendo ser uma das questões mais importantes, talvez, do nosso Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Um terceiro eixo, que é o eixo do uso e da conservação dos recursos naturais, e o quarto eixo, que é o eixo do apoio à comercialização e ao consumo, tentando também estimular o consumo de produtos agroecológicos. A grande novidade do plano é que ele procura integrar vários órgãos que já tinham, de certa forma, algumas ações isoladas, procura integrar todos esses órgãos, integrando essas políticas, visando, a partir dessa integração, adequar, aperfeiçoar e ampliar esses programas, visando a produção orgânica e a transição agroecológica. Nós temos, como eu disse aqui, um enorme desafio, portanto, pela frente. Se a gente for ver nos últimos anos, eu estava vendo esses números de forma mais analítica alguns dias atrás, nós tivemos uma grande evolução do crédito, por exemplo, para a agricultura familiar, onde está majoritariamente localizada a produção agroecológica e orgânica no nosso país. O crédito também cresceu para o chamado agronegócio. E aí nós estávamos comparando. E, felizmente, o número é favorável num sentido. Por quê? Porque quando a gente pega do ano safra 2002-2003 e compara com o ano safra 2012-2013, que é o último já encerrado, que nós temos os números para analisar, nós vamos ver que o crédito para
a diferença de crédito do que agricultores familiares tomavam efetivamente de crédito e o que o agronegócio tomava de crédito, em 2000 e 2003, essa diferença era de 12 vezes a favor da agricultura de escala empresarial. Em 2012, 2013, nós já conseguimos baixar essa diferença para 6 vezes. O crescimento do crédito para a agricultura familiar aumentou 717%, enquanto que do agronegócio 343%. E, nesse mesmo período de tempo, tivemos uma inflação de 71%. Mas qual é que é o problema? O problema é que boa parte desse crédito é um crédito onde o agricultor toma esse crédito no custeio da sua safra e financia a compra de insumos que não são insumos agroecológicos, são insumos para uma produção mais ligada, digamos assim, ao pacote da Revolução Verde. Nós temos um grande desafio, portanto, para conquistar os agricultores, para produzir de outra forma, né? E também amarrar os instrumentos de políticas públicas, que, de certa forma, alguns já estão amarrados, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que prevê sobrepreço de até 30%, se o produto for agroecológico ou orgânico, né? Amarrar instrumentos dessa natureza para estimular os agricultores a produzir. E, principalmente, né, já começamos esse debate, nós precisamos adequar as metodologias de concessão de crédito, porque não vai ser o sistema financeiro que vai fazer isso para nós. Nós vamos ter que dar conta dessa tarefa, porque quando o agricultor chega no banco, mesmo um banco público, para pedir o seu financiamento, o banco tem uma planilha de custos da produção dentro dos pacotes da chamada Revolução Verde. O banco não tem uma planilha de custos para financiar adequadamente um agricultor que usa um insumo agroecológico. Nós temos o enorme desafio de construir metodologias dessa natureza para facilitar também que os agricultores que queiram fazer a transição, ou os que já produzam de forma orgânica e mais sustentável, possam ter acesso a esses instrumentos. Então, eu queria aqui saudar a realização do Congresso, parabenizar a todos os organizadores, a todas as pessoas que aqui estão, e, mais uma vez, estimular as pessoas a analisarem de forma crítica, né, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Durante a Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, eu disse que nós, e não fui eu que inventei essa palavra, eu não me lembro onde é que foi que eu li, né, mas que nós precisamos viver uma esperança crítica. Esperança no sentido de que a gente vê alguns avanços, algumas melhorias, mas nós não podemos nos contentar com elas. Nós queremos ir além e queremos, de fato, poder chegar um dia e termos, se não todos, majoritariamente os agricultores e agricultoras do nosso país produzindo de forma orgânica, agroecológica, e para que os consumidores também tenham um produto de melhor qualidade, preservando a sua saúde. Parabéns, um bom congresso para todos vocês. Neste momento, fará uso da palavra o senhor governador do Estado, Tarso Genro. Querido ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, querido amigo e companheiro de utopias e lutas, a minha saudação ao representante do Ministério da Agricultura, que está aqui presente, Francisco Senhor, querida companheira deputada Marisa Formo, meu secretário do Desenvolvimento Rural, Ivar Pavan, que já usou brilhantemente da palavra, a minha saudação ao deputado federal Elvino Bongás, que nos prestigia, e o nosso deputado estadual, líder do meu partido na Assembleia Legislativa, Edgar Preto. A minha saudação fraterna e respeitosa a todas as autoridades e lideranças do movimento social que estão presentes ou representadas aqui na mesa. E a minha saudação muito carinhosa a todos vocês, participantes deste 8º Congresso Brasileiro da Agroecologia. Quero fazer uma saudação e um agradecimento especial aqui à presença dos 76 palestrantes que
não só colocarão a sua experiência, mas também a sua visão de mundo que subjaz a esta questão fundamental para o nosso futuro, que é a agroecologia, e mencionar aqui 17 palestrantes de outros países, que nós agradecemos carinhosamente, fraternalmente a sua presença. Palestrantes, entre outros, da Espanha, da França, da Itália, do México, dos Estados Unidos, do Chile, da Argentina e do Uruguai. Povos irmãos que estão aqui representados, para os quais eu peço uma salva de palmas. Quero, mencionando o nosso querido Leonardo Boff, eu quero fazer uma homenagem a todos esses palestrantes daqui e de outros estados, de outros países também, dizendo que o Leonardo Boff é uma espécie de guia moral de uma geração do nosso país. Eu me incluo entre esses liderados. É um orgulho que nós tenhamos aqui, Leonardo. A gente, ao longo da nossa trajetória, se falou muito pouco, mas sempre em momentos muito agudos. E a tua presença nesse congresso é uma presença que dá estatuto de dignidade política ao nosso país, independentemente de que tu estejas ou não em qualquer governo. A tua presença é uma presença não só ilustrada, mas humanista e militante, que nos orgulha a todos. Muito obrigado pela tua presença aqui nesse congresso. Queria contribuir apenas com uma rápida reflexão mais política e estratégica sobre essa questão, do que propriamente entrando no tema agroecológico, do qual vocês são os especialistas e os condutores, na verdade, por influência que exercem nas políticas dos governos. O desenvolvimento capitalista sempre foi e sempre será um desenvolvimento que tende e se completa e acumula sendo profundamente predatório. É da natureza do capitalismo ser predatório. Predatório da naturalidade, predatório também das humanidades originárias, às quais ele se confronta no seu processo de acumulação. E esse desenvolvimento predatório hoje adquire um estatuto ainda mais violento e adquire uma hegemonia ainda mais intensa sobre as estruturas estatais, sobre os partidos em geral e sobre as políticas de Estado. Isto não é uma questão de maldade maior ou menor de um capitalista individual ou de um grupo econômico e empresarial individual. Se trata, na verdade, de que a essência do processo de acumulação não só não respeita regras da naturalidade, como também submete ordinariamente o poder de Estado a esta acumulação predatória. Se fosse um problema exclusivamente de consciência, é também um problema de consciência, mas se fosse exclusivamente de consciência, bastaria que a gente tivesse, por exemplo, um processo comunicacional adequado para reconstituir e organizar determinados valores que se irradiassem na consciência de cada um, e nós mudaríamos o sentido do processo de acumulação. Mas, lamentavelmente, não é isso. E isso se reflete, inclusive, na própria estrutura do Estado. E também do Estado brasileiro em particular. Quando nós tivemos a conquista institucional de organizar o Ministério do Desenvolvimento Rural, que foi uma conquista muito importante, nós, ao mesmo tempo, reconhecemos a necessidade de uma ambiguidade nas políticas de Estado.
Portanto, é verdade que fica reconhecido o Ministério da Agricultura como o Ministério do Agronegócio e o Ministério do Desenvolvimento Rural, que abriga essas políticas, como o Ministério da Agricultura Familiar, dos pequenos agricultores, da sustentabilidade, da produção de alimentos sadios. Esta dualidade do Estado reflete, já dentro da estrutura estatal, uma disputa pela hegemonia, que é uma hegemonia, sim, a ser cristalizada na política, com políticas e com programas, mas também, como disse o meu querido companheiro Pepe, tem que ser capilarizada na estrutura do Estado. Portanto, uma luta que tenha sucesso em defesa da sustentabilidade agroecológica é uma luta que diz respeito a uma hegemonia de valores na sociedade e na reorganização também da estrutura estatal para que o Estado tenha correspondência para a aplicação de novas políticas que tenham a agroecologia não como um departamento separado do Estado. Eu diria até que o ideal seria que, a médio ou a longo prazo, nós tivéssemos apenas um ministério. O Ministério da Agricultura e da Sustentabilidade. Fundidos numa mesma estrutura, para que este jogo de ambiguidades necessárias hoje para um governo progressista seja fundido numa nova visão, que não é somente uma visão da agricultura, é uma visão de mundo, é uma visão de humanidade, é uma visão, portanto, da essência do desenvolvimento que nós queremos. Por dentro desse desenvolvimento aparentemente espontâneo da sociedade capitalista, eu digo aparentemente espontâneo, porque, na verdade, ele é regrado, ele é orientado e ele corresponde a interesses muito objetivos, muito concretos, financeiros, de grandes grupos produtores desses insumos. Esse desenvolvimento, ele pode ser mudado. E ele deve ser mudado numa dupla dimensão. Numa dimensão concreta, hoje, como demonstra aqui esse congresso, e numa dimensão estratégica, que aponta para um novo tipo de organização social, onde a questão do sentido do desenvolvimento seja dado pela subjetividade humana, e não pelas regras do processo de acumulação, que gera mais poder, mais força, mais dominação sobre o Estado, inclusive mais dominação sobre os próprios partidos. Portanto, é uma luta essencialmente política, a que nós, que temos uma outra visão de humanidade, temos que travar. E a luta pela agroecologia como forma de produção dominante no processo produtivo, que vem do trabalho de gerações e gerações de agricultores do nosso país, é uma luta que concentra duas dimensões da utopia. Uma, a possibilidade que da utopia de um mundo melhor, de um desenvolvimento sustentável, de uma sociedade mais igualitária, nós já podemos trazer para o presente. Ou seja, desenvolver programas, projetos, experimentação, capacidade produtiva e produtividade a partir do desenvolvimento da agricultura agroecológica. Isto é possível hoje. Portanto, isto não é uma abstração de um futuro não alcançável. Mas, por dentro desta visão, nós temos que produzir também uma outra visão de sociedade, de repartição de renda, de que o desenvolvimento não seja apenas crescimento econômico em abstrato, mas que seja um crescimento da humanidade reconciliada com a naturalidade e da humanidade reconciliada consigo mesmo. Porque este processo de acumulação, que é íncito, que é da natureza da acumulação do capital, ele é destrutivo da naturalidade e da humanidade no seu conjunto, fazendo esta cisão, esta guerra para o afastamento
das barreiras da naturalidade, através de um controle que se dá pela violência, seja pela violência contra as pessoas, contra os homens, contra as mulheres, seja pela violência contra a legalidade natural, que pode ser, sim, compatibilizada com o futuro de uma humanidade melhor. Eu deixo para vocês esta reflexão, porque o grande debate que vai se travar daqui para diante, e eu concordo aqui com o que foi afirmado, que nós estamos iniciando um momento de transição, é também iniciar um momento de transição para um novo projeto de sociedade, para um novo projeto de humanidade, para um novo projeto, portanto, de organização da produção, da distribuição, da circulação, das compras públicas, porque somente a partir de políticas que venham do Estado, com grande apoio social e político, com base social, é que a agricultura agroecológica pode se tornar hegemônica. E esta hegemonia é a hegemonia da consciência sobre as determinações da acumulação do capital predatório, violento contra o ser humano e contra a natureza. Muito obrigado. Agradecemos a presença do senhor governador Tarso Genro, que precisará se retirar em virtude de outros compromissos. E convidamos as demais autoridades que compõem a mesa para que se juntem à plateia, a fim de acompanharem uma homenagem a duas personalidades fundamentais para a agroecologia no Brasil e para o Congresso Brasileiro de Agroecologia.